Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Graças a Deus, porque temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos, né? Mesmo que virtualmente, temos sido agraciados por Deus por meio desses meios, né? Para que nós possamos, assim, manter em andamento as nossas atividades. Queria só pedir mais uma vez aos irmãos, o áudio tá bom, não tem nenhum, não está tendo nenhuma interferência aí não, né? Qualquer coisa vocês me dizem aqui para que a gente possa dar uma ajeitar de alguma forma. Antes de iniciarmos, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que estão acompanhando aí a nossa reunião, a nossa escola dominical, né? Agradecer pelo empenho que vocês tiveram aí para que essa live pudesse estar acontecendo. Sem vocês, não seria possível. Somos muito agradecidos pelo empenho de cada um. Somos agradecidos aí pela dedicação em enviar aos conhecidos, né, para que pudéssemos chegar no número exato aí de inscritos para que nós pudéssemos transmitir. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E queremos agradecer também aqueles que se inscreveram em nosso canal a fim de ajudar a propagar o Evangelho de Deus. Nossa esperança é que esse canal que nós criamos aqui no YouTube seja um meio de propagação do Evangelho para que o reino de Deus avance ainda mais em todas as partes desse mundo. Graças a Deus por isso. Então vamos dar início agora à nossa escola dominical. Eu gostaria de convidar todos vocês que abrissem as suas Bíblias no livro dos Salmos, livro dos Salmos do número 42, onde nós iremos fazer uma breve leitura, né, devocional. Hoje, como todos devem estar sabendo, será uma coisa à parte daquilo que nós temos feito, né? Iremos iniciar com uma breve devocional, uma leitura, uma oração, fazer um momento aqui de comunhão em oração aqui com os irmãos, para que nós possamos, né, apesar de estarmos distantes, manter esse vínculo, né? E em seguida iremos cantar o hino de número 62, 254, me desculpe, o hino 254, 254. E em seguida teremos a nossa devocional, que será no Salmo 132. Então vamos iniciar, meus irmãos. Eu peço mais uma vez que abram as suas Bíblias no Salmo 42, né, para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Diz assim a santa palavra de Deus: Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Senhor, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos?
Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Que coisa, que salmo maravilhoso que nós temos aqui diante de nós, ainda mais dentro de um contexto em que nós estamos vivendo, onde parece que as coisas estão se desmoronando e o que resta apenas é lamentar, entristecer muitas das vezes, mas a convite do salmista, nós devemos perguntar para as nossas almas: por que te anda abatida? Espera em Deus e Ele, no momento apropriado, há de nos livrar. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer ainda, meus irmãos, uma oração pedindo a Deus assim a sua bênção sobre essa escola dominical, né? E pedir a Ele que possa fazer com que o que iremos nos deter nessa manhã possa ser significante para as nossas vidas, de modo que sejamos edificados espiritualmente. Por isso eu convido todos vocês a abaixarem as suas frontes, voltarem os seus pensamentos para Deus, voltarem a sua atenção para o Altíssimo e vamos fazer uma oração agora. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai Celeste que está nos céus. Queremos agradecer a Ti o privilégio, ó Deus, e a honra que temos de poder entrar na Tua presença em oração, por meio da leitura da Tua palavra, tendo comunhão com o Senhor no Teu dia. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos esqueceu e não nos deixou lançado às nossas sortes, mas providenciou estes meios tão importantes para que nós possamos, ainda que distantes, manter as nossas atividades em andamento. Louvado seja o Teu nome, meu Deus, porque Tu tem cuidado dos mínimos detalhes das nossas vidas, preservado ela, tem nos livrado de todo o mal. Glória seja dada ao Senhor. Queremos bendizer o Teu nome nesse dia, queremos engrandecer o Senhor por conta de todas as Tuas misericórdias que já foram derramadas logo nesse amanhecer. Ó Deus, o que é que nós poderíamos, quem de nós poderíamos contar a quantidade de bênçãos que Tu tem derramado sobre nós? São inúmeras, não cabem na soma dos nossos dedos, não cabem, ó Deus, dentro da nossa lógica, contar a quantidade de bênçãos que Tu tem dado. Por isso, nada nos resta senão bendizer ao Senhor, engrandecer o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Queremos pedir, Senhor, de modo especial, por essa reunião que faremos, por essa escola dominical que teremos aqui online, e pedimos ao Senhor que abençoe os irmãos que estão acompanhando essa live. Queremos desde já pedir que o Senhor possa fazer com que aqueles que porventura não venham a conhecer a Ti, que hoje seja o dia da sua conversão, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer graça, edificação, exortação à vida de todos aqueles que estão ouvindo. Corrige-nos, Deus, também naquilo que temos falhado contra Ti e pedimos que o Senhor possa endireitar as nossas veredas. Por favor, queremos Te pedir pela nossa nação, pedir pelos nossos governantes, que o Senhor, meu Deus, possa guardar aqueles que tentam fazer algo de bom, que tentam governar com justiça, que o Senhor desimpeça, ó Deus, todas as barreiras desses. E quanto àqueles que estão dentro do governo, dentro da política, e procuram, ó Deus, tramar planos maus, que o Senhor os detenha. Nós te pedimos, ó Deus, sabemos que Tu tens o coração do rei na mão, e o Senhor direciona para onde quer e da forma como quer. Por isso pedimos que o Senhor abençoe os nossos governantes, em toda parte e extensão da nossa nação. Por favor, abençoa também a nossa igreja, os nossos idosos, as nossas famílias, as nossas crianças. Abençoa todos, ó Deus, que estão aflitos de uma certa forma por conta do cenário em que estamos vivendo. E que o Senhor possa conceder consolo e graça ao coração dessas pessoas, de modo que eles não venham se desanimar.
Pelo contrário, que eles possam usar desse sofrimento, dessa angústia, para que se apeguem ainda mais ao Senhor. Ó Deus, obrigado, obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Obrigado por todos os teus benefícios e queremos agradecer em especial pela salvação em Cristo Jesus, pelo provimento que o Senhor nos deu por meio dele, concedendo-nos a salvação, um meio, um plano de redenção para as nossas almas. Porque do contrário, Senhor, estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui na tua presença. E queremos render graças e bendizer o teu nome por isso. Diante disso, queremos agradecer e pedir a bênção do Senhor sobre o estudo que teremos logo mais. Por favor, Senhor, faz assim, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, por meio de quem oramos. Amém. Amém, meus irmãos. É bom estar na presença do Senhor, elevar as nossas vozes em oração e bendizer-lhe o nome. Por isso, então, iremos cantar ao Senhor o hino de número 256. 254. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que mudamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa surgir. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Seja o entrar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza, me quero te consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu
coração goza calma, que não poderá findar. Filho ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva, Senhor, vem do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com voz fez tomar a vos salvar. Sossegai. Graças a Deus por sua palavra, por mais um hino cantado ao Senhor. Agora vamos passar a nossa meditação dessa manhã, nosso estudo, né, que iremos fazer. Por isso, meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a palavra do Senhor no Salmo ainda 132. 131, me desculpe. Peço que todos se dirijam ao Salmo, o Salmo de romagem. Vou aguardar um tempinho aqui até que vocês possam encontrar aí o Salmo 131, Cântico de Romagem de Davi. Peço que todos acompanhem com atenção, com interesse, desejo, a santa palavra de Deus, que diz aqui no Salmo 131. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ainda, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a Deus graça e iluminação sobre o estudo que nós teremos nessa manhã. Oremos. Bendito Deus, louvamos mais uma vez o teu nome, engrandecemos o Senhor por esse momento tão bendito de comunhão contigo, ó Deus. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu possas falar conosco nesse estudo que teremos agora, nesse momento de edificação, que tu possas transmitir ao nosso coração a tua vontade, a tua verdade, que possamos ser exortados, corrigidos por ti mesmo. Queremos tão somente ouvir a voz do Senhor, queremos tão somente saber dos teus mandamentos, do teu direcionamento para as nossas vidas. Ó Deus, temos falhado em tantas coisas, e principalmente por conta da ansiedade que toma o nosso coração, por conta do medo que muitas vezes nos assola devido ao que temos vivido. Por isso, Senhor, pedimos da tua parte uma palavra que venha diretamente do Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração e falar conosco nessa manhã, com cada um que ouve esse estudo, aonde quer que o Senhor tenha, onde é que o Senhor venha fazer com que essa palavra seja enviada, que os corações dos homens sejam alcançados pela tua palavra, de modo, Senhor, que tão somente o Senhor seja glorificado. Por favor, nós te pedimos, nós te imploramos isso,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um salmo de romagem. Eu acredito que é do conhecimento de todos, mas o que vem a ser um salmo de romagem, né? Mas mesmo assim eu acho importante nós falarmos, comentar acerca disso. O salmo de romagem, ele é um salmo de peregrinação. Na verdade, ele se compreende do salmo 120 até o salmo 134. Na verdade, muitos teólogos falam que é um saltério dentro do próprio saltério, né? Onde o povo de Deus, eles cantavam esse salmo à medida que faziam as suas peregrinações à cidade de Jerusalém para adorar. Deus havia dado 3 festas que deveriam ser observadas pelo povo de Israel, a fim de que eles cultuassem a Deus, né? E o povo e toda a extensão de Israel deveria se comparecer em uma dessas festas, né? E onde eles estivessem, eles deveriam sair em peregrinação até o templo para lá poder prestar culto ao nome do Senhor. E como haviam muitas regiões distantes, eles iam em peregrinação, andando, né, até a cidade de Israel. Por isso, então, que ele se chama salmo de romagem, né, um salmo de peregrinação, porque à medida que eles iam andando, eles iam cantando, bendizendo, louvando ao Senhor, falando aquilo que estava expresso em seus corações, expresso em suas almas. E a maioria desses salmos de romagem, eles dizem respeito a alguma aflição, algum problema, algum perigo que eles experimentavam nessa estrada, e algo que dizia respeito ao seu sentimento para com os obstáculos e desafios, né? Sentimentos também, haviam sentimentos também de gratidão, alegres, né? Que eles iam cantando à medida que peregrinavam. E não é diferente desse aqui, do 131. O Salmo 131, como nós podemos ver aí na descrição, ele é conhecido como, ele é descrito aqui como Salmo de Davi. Davi foi o autor desse salmo. E a maioria, todos os salmos, à medida que eles são compostos dentro de um contexto. E o que se encaixa mais próximo aqui, e é concordância também entre a maioria dos comentaristas, acerca de um contexto em que Davi estava vivendo quando compôs esse salmo, né, diz respeito àquele momento em que ele foi ungido rei, né? Na verdade, ele já havia sido ungido rei sobre Israel, mas ainda não havia tomado posse, porque Saul estava ocupando o trono, ele ainda estava no seu período de reinar, no período em que ele deveria reinar, ele ainda não havia sido deposto, né, do seu cargo, e Davi, então, ele vivia como pastor de ovelhas. Só que acontece que, à medida que o tempo ia passando, ficava mais notório que Davi, de fato, seria o substituto de Saul. Só que, por causa disso, então, pessoas ao seu redor, e principalmente aliados de Saul, ficavam insultando Davi, de modo que ele, falando que ele gostaria de assumir o trono, queria tirar Saul à força do seu reino, quando, na verdade, não era verdade. E essas coisas, de certa forma, incomodavam Davi por ele estar sendo alvo dessas calúnias, né? E esse salmo, ele se mostra, então, como uma oração que Davi faz ao Senhor, desnudando o seu coração, desnudando a sua alma, de modo a mostrar a Deus o que de fato ele sente no coração, qual o sentimento para com aquela providência que ele determinou para Davi. E ele diz aqui, como é muito claro no Salmo, ele diz que não tinha ambições nenhuma. Na verdade, Davi sentia como que não era para ele aquele cargo, que aquele cargo era alto demais para que ele pudesse assumir como rei de Israel. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus faz assim. Deus, em sua providência, ele nos coloca em situações em que nós não nos encontramos, não vemos em nós
qualquer possibilidade de ocupação daquele cargo. E muitas vezes ele faz isso a ponto de nos desafiar, para que possamos confiar completamente na sua providência. E é exatamente assim que Davi se põe diante de Deus. Ele demonstra a sua dependência, demonstra a sua satisfação e, principalmente, ele demonstra esperança diante da providência de Deus, diante da providência que Deus determina para ele naquela vida. O papel de rei, a função de rei para Davi era algo muito grande, segundo os seus olhos. No entanto, Deus o escolheu para que ele pudesse assumir esse cargo. E quando ele foi insultado, então é que ele expressa essa oração. Como vocês podem ver, não é uma oração como que um pedido, né? É mais uma declaração. É ele expondo completamente a sua alma para Deus, a fim de que o próprio Deus o enxergue, o veja, desnudo, né? E aqui já fica uma lição prática para nós no que diz respeito às nossas orações. Certamente é desse modo que devemos nos apresentar diante de Deus. Na verdade, não devemos achegar a Deus com nenhuma reserva. Devemos apresentar os nossos corações desnudos, mostrando de fato quem somos, mostrando de fato quais são as nossas intenções, mostrando aquilo que, ainda que nos desagrada, fazemos questão de revelar a Deus, não porque Deus precise de qualquer informação acerca de nós, mas isso mostra a nossa dependência, mostra a nossa confiança nesse Deus e mostra, acima de tudo, o quanto esperamos nele uma forma de sermos transformados e conformados ao seu desejo, né, à sua vontade. E é exatamente isso, então, que o Salmo 131 expressa na boca de Davi, e certamente deve ser uma expressão das nossas orações diante de Deus. Algumas pessoas pensam, né, que esse salmo não seria apropriado para cantar. Afinal de contas, ele é como se ele fosse muito ousado, como que logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz assim: não é soberbo o meu coração e nem tem um altivo olhar. Parece que esse salmo não foi feito para eu cantar. Na verdade, quando nós olhamos para o nosso coração, o que encontramos é exatamente o oposto. Encontramos um coração soberbo, encontramos um coração altivo, e por conta disso algumas pessoas pensam que não pode cantar, nem mesmo orar ou falar esse salmo, né? Mas não é por aí, né? Na verdade, esse salmo, meus irmãos, ele serve como um modelo, ele serve como um molde para que nós possamos ser conformados. Na verdade, nele é que encontramos a nossa verdadeira face. Quando dizemos não é soberbo o meu coração, não é confiando necessariamente naquilo que eu sou, mas confiando necessariamente na forma como Deus nos enxerga por meio de Jesus Cristo. Na verdade, quando fomos lavados, transformados, redimidos das nossas impiedades, Deus não nos olha mais com olhos de imperfeição, com olhos de condenação, enxergando a nossa imundície. Pelo contrário, ele nos vê uma pessoa justa, ele vê uma pessoa conformada à sua vontade por conta do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e justificou a nossa alma. De tal modo, então, que Deus, quando olha para nós, ele vê em nós a própria face do Senhor Jesus Cristo. Então, não há nenhum problema em você cantar esse salmo, orar esse salmo, ler esse salmo como a sua própria, como se fosse você mesmo. Porque em Cristo somos, de fato, redimidos e transformados e feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Tendo dado essas considerações iniciais, é importante agora entendermos qual a mensagem que esse salmo tem para nos transmitir. E a mensagem, meus irmãos, que esse salmo nos traz é que, na verdade, Davi ele está encorajando o povo de Deus a esperar confiantemente e com expectativa aquilo que Deus prometeu. Isso mesmo. O salmo ele é um encorajamento para mim e para você, para que nós possamos esperar em Deus confiantemente e com expectativa naquilo que ele prometeu para o seu povo. Muitas das vezes nós esquecemos desses detalhes
nós esquecemos das promessas de Deus, esquecemos da sua providência em nosso favor, e muitas das vezes somos tentados a ficarmos angustiados, sofrendo. Mas o que esse salmo vem nos ensinar é que devemos nutrir esperança. Esperança tem que ser uma aliada nossa, para que não sejamos naufragados em meio a esse vendaval, em meio a essa tempestade que se levanta diante de nós. Houve um homem, há um período atrás, no período da guerra, né, onde muitos nazistas prenderam judeus em câmaras de gás. Houve um homem chamado Viktor Frankl. Ele sobreviveu a essa concentração nazista, né, aos campos de concentração nazista, e uma das grandes, e ele testemunha, né, que um dos grandes trunfos que o fez passar por essa tempestade foi nutrir esperança em Deus de que um dia ele ia passar, apesar de as dificuldades que ele experimentava, apesar de toda a situação inóspita na qual ele se encontrava, ele não perdeu a esperança. Ele conta também, meus irmãos, que havia outras pessoas presas junto com ele que não teve a mesma sorte. E quando ele observava que havia pessoas que perdiam a sua esperança diante do fato que estavam vivendo, a tendência delas eram ficar paralisadas. Elas ficavam deitadas nas suas camas, rejeitava todo tipo de ajuda, rejeitava até mesmo se lavar e se vestir, unicamente porque a esperança havia morrido em seus corações. É isso que causa um coração sem esperança. A esperança, ele é um combustível que faz com que os nossos corações passem por toda e qualquer dificuldade, com expectativa de que Deus ele há de nos atender em momento apropriado, do modo como ele quer, né? Para os cristãos, a esperança é essencial. Sem ela, o cristão está fadado ao naufrágio. E o resultado disso é algo inevitável. O resultado de um cristão que perdeu a esperança é a inércia espiritual. Nós somos tentados a desistirmos da coisa de Deus, começamos a questionar aquilo que Deus faz conosco, e no final das contas, por conta dessa falta de esperança, nós então minguamos espiritualmente, deixando as coisas de Deus de lado. E o Salmo, então, ele vem nos mostrar que nós devemos fazer exatamente o oposto. Mas quando nós falamos de esperança, o que é que nós estamos querendo dizer? Muitas pessoas pensam que falar de esperança é ter um pensamento positivo. Por exemplo, apesar de tudo que eu estou passando, eu sei que vai dar certo. Muitas pessoas são tentadas a pensar assim, né? Independente da situação que esteja, mesmo que seja contra a possibilidade, eu ainda pensarei algo positivo que me fará passar por essa dificuldade. Na verdade, isso não é esperança. Esperança nada mais é do que aguardar confiadamente e com expectativa aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Aquilo que Deus prometeu para você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, aquilo que Deus providenciou para a sua vida, isso é o melhor para você. E é essa providência que você deve esperar confiadamente, constantemente, com expectativa, porque Ele sabe como tratar de nós. A esperança, ela é fundamentada, entre outras coisas, nas promessas de Deus. Pois, como diz Romanos 14:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, diz assim o texto, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus prometeu bênçãos, meus irmãos, eternas, bênçãos eternas e bênçãos temporais também. Por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, é dito que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus reservou para nós bênçãos espirituais
nas regiões celestiais, em Cristo, e isso está ao nosso favor. Devemos agarrar a essas promessas a fim de que a nossa esperança não seja perdida, né? Devemos nos agarrar também às promessas de bênçãos temporais. Por exemplo, lá em Mateus 6, no versículo 33, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bênçãos da parte de Deus que dizem respeito a esse momento presente, bênçãos espirituais e bênçãos também temporais. Por isso, no momento em que lhe faltar a esperança, não tenha dúvida, não tenha receio, recorra às promessas de Deus. Lá há o suficiente, há mantimento suficiente para a sua esperança ser alavancada e movimentada. A esperança, meus irmãos, também ela é alicerçada sobre os atributos de Deus. Quando nós desviamos os atributos de Deus, a nossa tendência é também perder as esperanças. Por quê? Porque quando nós perdemos o foco do Deus imutável, do Deus invisível, do Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, e olhamos para a situação como se tudo dependesse de nós, então a nossa esperança, a tendência é que nossa esperança vai embora. Afinal de contas, não temos como encarar a grandiosidade das tempestades que nos assolam, mas o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, imutável, ele tem poder, ele pode nos livrar em momento apropriado. E é esse tipo de esperança que ela serve como uma âncora para a nossa alma. Ela mantém a nossa alma estável no porto seguro de Deus. Ela faz com que a nossa fé, o nosso ânimo esteja fincado em algo sólido. E isso nada mais é do que o próprio Deus. É por isso que Davi diz lá no versículo 3 do Salmo 131, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sim, você tem que esperar, você tem que colocar a sua esperança, porque esperar significa esperança. Você tem que esperar no Senhor, tem que esperar no Senhor, afinal de contas, nele há completa segurança para as nossas almas. E não somente para o momento presente, mas para todo sempre. Isso, meus irmãos, é o que eu gostaria que vocês pudessem agarrar com todas as forças dos seus corações e com toda a força da sua alma. Afinal de contas, sem nos agarrarmos em Deus, não há motivo para, não há razão de esperança. Quando nós colocamos em nossos braços a força, quando confiamos em nossos braços, confiamos em nossas habilidades, a tendência é que sejamos desencorajados de imediato. Mas quando nós olhamos para o Senhor, para os seus atributos, para as suas promessas, a única coisa que resta ao nosso coração é ter uma esperança segura, uma esperança firme, uma esperança que certamente não irá ser abalada. Que coisa maravilhosa para o momento em que nós estamos passando. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento devem estar atribulados, aflitos. Afinal de contas, aqui em Itaberaba já se aumentou o número de pessoas que foram contaminadas pelo vírus. Agora a morte ficou mais evidente, alguns óbitos já foram contados entre nós. E o medo de sermos a próxima vítima é o que nos assalta. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa noite, nessa manhã, o que eu quero mostrar para vocês é que tenham esperança na providência de Deus. Independente do que aconteça, não olhe para as coisas que estão acontecendo como vinda aleatoriamente. Não, são coisas que Deus está enviando. É a providência de Deus quem está encaminhando todas essas coisas. E nós estamos no mesmo barco que Ele, servimos a Ele. Ele sabe o que nós precisamos, até quando nós podemos suportar todas essas dificuldades. Por isso, não perca sua esperança. Tenha esperança no Deus que mandou esse desafio para a sua igreja. Certamente não é nada muito agradável termos que ficar longe dos nossos queridos, nos afastarmos, ficar com medo constantemente, né?
mas é algo, meus irmãos, que foi a providência de Deus preparou para nós. E ele sabe o quanto nós podemos suportar. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. E ele diz em sua palavra que não nos tentará acima das nossas forças. Ele sabe o modo, o tanto que nós conseguimos experimentar diante da sua providência. Por isso, tenha esperança, agarre-se, ancore o seu barco no Senhor dos Exércitos, naquele que fez os céus e a terra, naquele que mandou a tempestade, naquele que cuida de você enquanto você dorme, quando ninguém está lhe olhando, quando você está mais vulnerável, ele lhe protege. Então, confie nele, não confie nos seus braços. Não confie na sua força. E é isso que Davi nutre diante daquelas palavras de insulto que ele ouve das pessoas que estão ao seu redor. É isso que Davi, essa atitude de Davi, quando ouvem dizer acerca dele que ele quer tirar Saul do seu trono, que ele é um usurpador, que ele é alguém que pretende o mal para Israel. Mas ele então nutre a sua esperança em Deus, certo? Que ele tem mandado aqueles desafios e ele certamente vai providenciar o necessário para que Davi possa passar. Só que, meus irmãos, o que o texto ainda vem nos mostrar é que tem alguns problemas, existe alguns problemas que podem afetar, né, alguns pecados que afetam a nossa esperança diante de Deus. Alguns pecados procedentes de nós mesmos, porque à medida que nós nutrimos pecado em nosso coração, eles têm poder para fazer com que a nossa esperança seja minguada, para que nós não venhamos depositar essa confiança em Deus. E o versículo 1 e 2, ele vem nos trazer esse alerta. Ele vem nos mostrar e evidenciar para nós quais são os perigos em nutrirmos certos tipos de sentimento diante da providência que é nos apresentada, né? E o que nós vemos aqui no versículo 1 e 2, né? No versículo 1, primeiramente, o que nós vemos é que precisamos lidar com o nosso orgulho. A primeira coisa que nós vemos no versículo 1 é isso, que nós precisamos lidar com o nosso orgulho, subjugando e humilhando o nosso coração. O orgulho, meus irmãos, é um dos problemas maiores e cabais para fazer com que a nossa esperança seja ruída diante de Deus. Ele é o fator predominante para tirar até mesmo a nossa comunhão com o próprio Deus. E por isso ele então se apresenta como uma ameaça à nossa esperança em Deus, no Deus vivo e verdadeiro que providenciou todas as coisas para as nossas vidas. No versículo 2 nós vemos também que precisamos lidar com a providência de Deus, acalmando e sossegando a nossa alma. Sim, precisamos aquietar essa avalanche que corre dentro do nosso peito, que inquieta o nosso coração. Devemos fazer calar toda essa dificuldade, esse tormento que temos dentro do peito, a fim de que possamos também experimentar esperança. Vamos analisar o versículo 1 para que possamos enxergar assim, então, como nós podemos lidar com o nosso orgulho, subjugando o nosso coração. Então, o orgulho, como eu havia dito, ele é um grande problema e é um grande opositor que se apresenta para ruir, para fazer minguar a nossa esperança diante de Deus. Nós vemos isso aqui nas primeiras linhas do versículo 1, né? É dito assim, acompanhe comigo. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui, meus irmãos, nós vemos 3 coisas que revelam algo a respeito do orgulho. A afirmação de Davi, que seu coração não é soberbo, ele ressalta que dentro do coração existe orgulho. Sim, Davi está lutando, ele está evidenciando uma luta, entrando em combate com algo que está presente no seu coração.
E esse é o pecado. Então, de certa forma, quando ele diz, não é soberbo o meu coração, podemos entender que, de fato, no coração do ser humano habita o orgulho. A afirmação de Davi que seu olhar não é altivo, revela que o olhar normalmente conduz à ambição. Sim, o nosso olhar, muitas das vezes, motivado pelo nosso orgulho, tem a tendência de tem a tendência de desejar as coisas, aceitando admiração, bajulação das pessoas, gostamos de ser aquelas pessoas que estão no destaque. A ambição, muitas das vezes, é uma irmã siamesa do orgulho, está colada. É impossível desassociar essas duas coisas. E ainda a afirmação, meus irmãos, de que o seu coração, o coração de Davi, não anda à procura de coisas maravilhosas, revela que o orgulho normalmente conduz à presunção. Deseja grandes coisas, ele está procurando coisas maravilhosas, ele quer estar experimentando ocupar lugares maiores. Mas perceba a luta e o entrave que Davi tem com o seu próprio coração. Veja a partícula negativa. Ele diz, não é soberbo, não é altivo, e nem ando à procura de grandes coisas, porque há uma forte luta, né, para que ele possa chegar nesse estado de coração, nesse estado de espírito. Sim, o orgulho, meus irmãos, é o causador de todas essas coisas. O orgulho presente dentro do nosso coração é o grande obstáculo que faz com que a nossa esperança seja enfraquecida no Senhor. Mas o orgulho, quando nós analisamos mais detidamente o orgulho e queremos aqui pensar um pouco mais sobre o orgulho, ele nada mais se podemos assim resumir em uma palavra, o orgulho ele nada mais é do que colocar o nosso amor em um lugar errado. Nós sabemos que o lugar apropriado, o lugar correto para que o ser humano coloque o seu coração é no próprio Deus. É lá. Uma vez que o nosso coração está voltado completamente para o Deus vivo e verdadeiro, podemos dizer que estamos camuflados, estamos protegidos contra os ataques que o orgulho pode colocar. Mas quando nós colocamos o nosso coração em qualquer outra coisa, seja que nos pertença ou propriedade de outras pessoas, qualquer coisa criada, uma vez que colocamos o nosso coração nela, estamos fadados ao orgulho. Desde a queda, meus irmãos, o homem passou a amar a si próprio. Na verdade, ele aprendeu isso com Satanás. Satanás, ele quis usurpar o trono de Deus e ser igual a Deus. Ele queria ocupar posições elevadas. E o homem, uma vez tentado, ele afundou na mesma... uma vez tentado, ele se deu ao mesmo desejo. E por isso, a partir daí, ele passa, então, a amar a si próprio. Ele não quer mais colocar o seu coração no Deus vivo, mas ele quer trazer a atenção e o desejo para si mesmo, a tal ponto de amar a si mesmo acima do próprio Deus. Se tem algo que você deveria lutar com toda a força do seu coração, seria o desejo ambicioso de trazer glória para si. Esse, na verdade, é a razão porque muitas das vezes a esperança é tirada do nosso coração. Porque quando nós trazemos a responsabilidade para os nossos lados, responsabilidades grandes que dizem respeito a Deus, quando nos vemos senhores das nossas vidas, quando vemos proprietários das nossas próprias vidas, nós temos a tendência a não suportar. Quando olhamos, por exemplo, para o cenário que se levanta diante de nós e nos vemos responsáveis por querer acabar com tudo isso, como se dependesse de nós, da nossa força, para que tudo isso mudasse, muitas das vezes, na maioria das vezes, nós iremos definhar, porque não está em nós. E o orgulho, ele faz isso. Ele quer nos elevar, nos colocar em posições altas. E, na verdade,
posições que nós não temos condições de ocupar. O amor, meus irmãos, colocado no lugar errado, ele é a raiz de todo o pecado. Sabe por quê? Porque ele rouba a glória de Deus. E Deus já havia dito que a sua glória ele não daria para outro, para ninguém. Irmãos, uma coisa que eu queria falar com vocês é que o orgulho, ele é o nosso maior problema. O seu maior problema não é a sua saúde frágil, e muito menos os seus filhos rebeldes, vizinhos difíceis ou qualquer outra desventura que você venha ter na vida. Não, essas não são os seus maiores problemas e nem os seus maiores inimigos. O maior problema e o maior inimigo que você tem, ele reside dentro do seu coração, que é, na verdade, o orgulho. E é contra ele que nós devemos lutar, é contra ele que nós devemos juntar forças para que nós possamos nos ver livres a tal ponto de poder nutrir uma esperança vívida em Deus. Davi, ele sabe que o seu orgulho torna impossível esperar em Deus. Assim, ele alega ter subjugado e humilhado o seu coração. É isso que ele diz. Não é soberbo o meu coração. Ele lutou, ele venceu e agora goza de uma genuína e viva esperança no Deus vivo. Mas como então eu posso vencer o meu orgulho? Como eu posso então desbravejar contra esse mal que reside dentro de mim? Existe um remédio que certamente você já conhece. E uma dose dela a cada dia da sua vida fará você vencer o seu orgulho. E eu estou me referindo, meus irmãos, à humildade. A humildade, ela provém da compreensão de quem nós somos. A humildade, ela provém da compreensão de quem Deus é. E por isso, quando você se coloca diante, se compara diante desse grande Deus, a quem você serve, não existe outra escapatória. A única coisa que você tem é ser humilde, porque do contrário, o que mostra que você não viu de fato o verdadeiro Deus. Porque quando qualquer pessoa que se coloca diante da maestria, da grandeza e do poder de Deus, a tendência dela é se humilhar. Isso aconteceu com o profeta Isaías, quando ele viu o Senhor e ele pediu para que ele era um homem de lábios impuros. A mesma coisa aconteceu com Pedro, quando esteve com Jesus Cristo no barco. Jesus Cristo tirou todos os peixes, fez com que os peixes viessem, né? Fez com que as redes deles viessem cheias de peixes. E quando Pedro viu aquilo, porque ele tinha passado a noite inteira e não conseguiu pescar nada, ele viu algo grandioso em Cristo. E ele disse, o Senhor não pode estar perto de mim porque eu sou um grande pecador. Sim, quando nós encaramos Deus em sua grandeza, nós somos tendentes a ficar humildes, porque reconhecemos quem Deus é. Então, meus irmãos, imaginem só vocês diante da grandeza de Deus, compare o Deus Todo-Poderoso e compare você com Ele, compare com a sua grandeza, compare com a sua sabedoria, compare você com Deus no que diz respeito ao seu conhecimento. Quando nós nos encaramos dessa forma diante de Deus, a única coisa que nós devemos fazer é simplesmente abaixar a cabeça e reconhecer o nosso estado. A humildade, meus irmãos, ela também surge quando nós comparamos nossa vileza, ou seja, o nosso pecado, o nosso estado mal, com a excelência moral de Deus. Imagine só um Deus totalmente santo, um Deus perfeitamente justo, um Deus que odeia o mal, um Deus que não suporta ver o mal. Imagine aí você diante dos olhos desse Deus puro, um Deus que não pode, que até mesmo no céu ele atribui imperfeição. Sim, não há nada que possa impedir os olhos de Deus adentrarem em nosso coração. E quando nós olhamos desse modo para o nosso coração, o único resultado que temos é encarar a nossa vileza, o nosso pecado, o nosso mal. Entendemos que somos pequenos diante de Deus. Essa humildade, meus irmãos, ela nos conduz à absoluta submissão e dependência de Deus.
É aqui que Paulo quer dizer aquilo que ele escreve lá em Filipenses 4:11. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda situação. Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda a situação. Por que ele aprendeu a viver contente? Porque ele pôde reconhecer, ele pôde ver que o Deus da providência é quem que o comanda e que não adiantava nada ele poder esmurrar e esbravejar e não gostar da situação, ele deveria, ele não teria sucesso. Então era necessário que ele aprendesse a viver contente em toda e qualquer situação que Deus o colocasse. E Paulo aqui, ele está trabalhando necessariamente com algo muito particular dele, ou seja, o orgulho. Quando ele se compromete a viver contente em toda situação, ele está colocando de lado o seu orgulho. Dessa forma, meus irmãos, precisamos aprender a subjugar o nosso orgulho, a subjugar o nosso coração quando fazemos disso o resultado do conhecimento que temos de Deus, né? Trazendo esse conhecimento de Deus, podemos subjugar o nosso orgulho, tornando-nos humildes. A segunda coisa que nós vemos aqui, então, é que nós precisamos acalmar e aquietar a nossa alma, né? Esse seria quando nós nos vemos atribulados por conta da providência que Deus determinou para nós, e quando nós não aceitamos, a nossa tendência é inquietar o nosso coração. Nós ficamos, muitas das vezes, insatisfeitos, nós não gostamos, e por isso, então, a inquietação toma conta do nosso ser. Mas o que o salmista vem nos mostrar no versículo 2 é que nós precisamos acalmar e aquietar a nossa alma. Veja o que diz o versículo 2. Depois dele ter trabalhado todo esse versículo 1 acerca do orgulho do coração, ele diz assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Aqui são palavras do próprio salmista, né? Que ele está se reportando a Deus uma vez que ele venceu, uma vez que ele deixou de lado o seu orgulho e a sua soberba. E interessante, meus irmãos, é a ilustração, é a imagem que salta aos nossos olhos diante aqui do versículo 2. Nós vemos aqui uma imagem que é comum a todas as pessoas. Na verdade, ele se trata de uma criancinha, né? O salmista Davi aqui, ele se projeta como uma criança que está desmamada no colo da sua mãe, né? Essa é a imagem que ele coloca. Ele diz: como uma criança que está desmamada no colo da sua mãe, assim, ó Deus, é a minha alma para contigo. A minha alma é como aquela criancinha sossegada que está acalmada nos braços da sua mãe, né? Às vezes não é tão fácil assim olhar para encarar essa imagem, né? Alguns comentaristas divergem no que diz respeito ao significado dela, mas eu vou trazer aqui uma imagem, né, uma ilustração, para que possa ficar mais fácil, para que vocês possam entender qual é a intenção do salmista. Certamente vocês já devem ter visto nenenzinhos, crianças, bebês, né? E vocês sabem muito bem como elas se comportam quando elas estão com fome. Vamos olhar primeiramente para uma criança que não é desmamada, né? Para uma criança ainda que está desejosa do peito da mãe, né? Quando uma criança ainda não foi desmamada, ela, quando dá o momento da sua fome, ela não tem quem segura ela. Não há noite que acalme essa criança. Qualquer movimento da mãe é uma razão para ela levantar a sua voz em choros, a fim de atrair a atenção da mãe. Uma criança que ainda não foi desmamada, ela é muito exigente. Ela quer no tempo dela, ela quer aquilo que ela deseja, e a menos que você conceda a ela aquilo que ela quer, ela não vai parar de chorar. Ela vai lhe dar muito trabalho. Ela vai fazer você fatigar. Vai chegar um momento que você não vai querer mais estar perto daquela criança, porque ela é insuportável
aquela é insuportável aquela cena que ela está fazendo. Chega a causar ira no coração dos pais, dos muitos pais. Essa seria uma criança que não foi desmamada. Ela é exigente. Será que você se encontra com? Será que você consegue será que você consegue se identificar como uma criança desmamada? Será que há algum vestígio em você de que você quer somente aquilo que você deseja? As pessoas têm que fazer a sua vontade, né? É exatamente contra isso que o salmista está. É exatamente nesse ponto que o salmista está tocando, dizendo que é exatamente isso que tira a paz, tira a esperança das pessoas. É exatamente o fato de querer tudo para nós, do modo como nós queremos e do jeito que queremos que seja. Isso é o que de fato vai trazer inquietação ao coração do ser humano e vai fazer com que a esperança seja minguada. Essa é a figura de uma criança que não foi desmamada. Mas observe bem o cenário de uma criança que foi desmamada pela sua mãe. Algumas pessoas vão dizer que no quesito aqui do desmame, é que alguns dizem assim, que ela mamou e depois foi colocada de lado, né? E outros dizem que não, que ela foi tirada completamente do peito da mãe, que ela não mais recorre ao peito da mãe, mas se alimenta com tudo aquilo que a mãe dá. Independente de qual seja uma dessas ilustrações aqui, que seja a intenção do salmista, a mensagem dele é única. Ele quer dizer que a criança que foi desmamada, ela está completamente satisfeita com aquilo que a mãe dela o concede. Ela está plena, repleta, e não há qualquer contrariedade da sua parte, né? Se a mãe a coloca de bruços, ela fica tranquila de bruços. Afinal de contas, ela sabe que a proteção da sua mãe está por perto. Se a sua mãe deseja lhe dar um caldinho, ela recebe o caldinho. Se ela quer se for o leite materno, ela recebe o leite materno. Sabe por quê? Porque ela foi desmamada, ela está satisfeita, ela está repleta. Não importa onde a sua mãe a coloque, a forma como a sua mãe a lhe trate, ela sabe, ela descansa no coração, descansa o coração em sua mãe. É exatamente isso que o salmista está querendo dizer. Ele está querendo mostrar aqui para nós que para que tenhamos esperança em Deus, devemos estar à disposição dele. Devemos nos permitir ser conduzidos do modo como ele deseja, da forma como ele quer. Se ele quiser colocar-nos de bruço, ele irá nos colocar. Se ele quiser nos colocar sozinho lá no berço, ele irá nos colocar, e para nós está completamente, está tudo muito bom. Afinal de contas, nós confiamos nesse Deus. E requer de nós coisas, né? Por exemplo, nós devemos devemos ser abnegados das coisas, como devemos também nutrir a dependência desse Deus. E acima de tudo, meus irmãos, é cultivar o contentamento. Essas três coisas é exatamente aquilo que a satisfação em Deus causa em nosso coração. Somos abnegados das coisas que desejamos. Não ficamos retrucando com Deus por que ele não fez aquilo que eu tanto queria. Não devemos ficar insatisfeitos e até mesmo murmurando o tempo todo do que nos acomete, porque isso demonstrará que somos mais parecidos com a criança que ainda não foi desmamada do que com a criança que foi desmamada. A suficiência em Deus é o que representa essas pessoas que nutrem uma esperança firme no Deus de Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele fala disso também lá no Evangelho de Mateus, né? Quando os seus discípulos os seus discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus, Jesus Cristo dá uma resposta apropriada para eles. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o teor do orgulho. Eles queriam saber quem era o maior, quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus dá uma resposta apropriada para eles. Ele diz bem assim, no versículo 3, de Mateus 18. Ele diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus é necessário ser como uma criança que é dependente, é uma criança que está plenamente satisfeita com a mão do Todo-Poderoso sobre ela. A única coisa o que eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, acerca aqui do termo criança, é que ele não usa o termo criança aqui para falar de infantilidade, não é isso. O que ele está falando aqui acerca de criança é no sentido de ser dependente. Isso fica mais claro no versículo seguinte, né, no versículo 4 de Mateus 18, porque ele diz assim, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, você quer ser maior no reino dos céus, conforme o Senhor Jesus Cristo tem ensinado, humilhe-se, como uma criança se humilha para o seu pai, como ela se coloca em dependência para o seu pai, como ela se coloca manipulável pelo seu pai, né? Devemos fazer isso diante de Deus. Devemos deixar que Ele governe as nossas vidas. Devemos deixar com que a providência dele governe o nosso ser. E por isso não devemos ficar insatisfeitos e nem desanimados. Precisamos, meus irmãos, firmar nossa mente nessa verdade singular. Deus que é infinito, que ele é totalmente incompreensível e todo-poderoso, ele é um pai que nos ama e sabe o que é melhor para nós. Então, por que resistirmos tanto à sua providência? Nós só iremos acalmar e aquietar a nossa alma quando nós, de fato, ficarmos satisfeitos com a providência de Deus. Esse é o remédio para que nós possamos nutrir uma esperança vívida, uma esperança sólida na rocha verdadeira e irremovível da nossa esperança. Sim, a conclusão do salmista, então, é o versículo 3, que nós já citamos ele e falamos sobre ele. A conclusão, então, do salmista é: espera, ó Israel, não há nada a se fazer. Tão somente espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Veja quem é o Senhor. Deus é alguém que ama o seu povo. Ele entregou o seu filho para que morresse em nosso lugar. Ele não somente fez isso, mas ele providenciou um plano de salvação para que nós fôssemos inseridos nele. E ele nos conheceu antes mesmo de o mundo ser criado. E ele providenciou uma forma de salvação por meio de Cristo, dando aquilo que era mais caro para ele em nosso favor. Então, por que não confiar em um Deus bondoso, que já demonstrou de tantas formas que ele nos ama, e já demonstrou de tantas formas que ele quer o nosso bem? Então, a providência que Deus tem para nós é o melhor para as nossas vidas. Não tenha dúvida disso. O melhor cenário para que nós pudéssemos estar vivendo é exatamente esse. Procure, meus irmãos, a partir de hoje, estar contente no Senhor. Claro que nós não iremos cruzar os braços e deixar as coisas andarem como ao seu bel prazer. Devemos ser sábios o suficiente para poder avaliar e discernir os tempos, né? Porque os dias são maus. Mas nós não devemos tirar o nosso Deus dos nossos olhos. Devemos alicerçar o nosso coração, a nossa esperança nele. Só desse modo, então, é que nós iremos certamente permanecer satisfeitos e também satisfeitos e quietos. Ficaremos tranquilos, independente daquilo que nos aconteça. Que o Senhor Deus, meus irmãos, possa ter falado ao seu coração. A minha esperança é de que você, a partir de hoje, lute com toda a força do seu coração, lute com toda a sua garra para vencer o orgulho que existe dentro de nós, que gosta de nos colocar em posições altas, que gosta de trazer atenção para nós, mas que possamos convergir toda a glória e toda a atenção para o Deus vivo e verdadeiro. E do mesmo modo, que você possa se colocar diante de Deus como uma criança, como uma criancinha que está satisfeita
e sujeita a tudo o que Deus quer fazer para você. Esse é um desafio que nós devemos enfrentar, devemos lutar, porque só assim experimentaremos genuína, pura e verdadeira esperança no Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, e pedir a Deus que Deus possa transformar o nosso coração diante do que foi exposto, diante do que foi visto, e que Ele possa assim fazer-nos mais dependente dele em toda e qualquer situação. Vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o Senhor pela tua palavra, louvado seja o Senhor pela tua providência. Louvado seja o Senhor porque tu és sábio, ó Deus, e sabemos que nada foge do teu controle. Em nada o Senhor foi pego de surpresa. E por isso, Senhor, queremos estar à semelhança do salmista, confiantes, esperançosos, de que no momento apropriado o Senhor irá tratar-nos do modo como lhe apraz. E nesse momento queremos estar satisfeitos, independente de qualquer coisa que seja, pois sabemos quem tu és, sabemos o que é que o Senhor requer de nós, sabemos aquilo que o Senhor nutre a nosso respeito. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus bondoso e que, ainda que a tua igreja passe por problemas e perseguição e privações, tu estarás com ela o tempo todo. E o Senhor será o quinhão e a âncora para as nossas almas, a fim de que não venhamos perder a nossa esperança. Que o Senhor, ó Deus, receba a honra, que o Senhor receba a glória, que é devida ao teu nome, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Chegamos, meus irmãos, ao fim da nossa escola dominical, a nossa meditação de hoje, e queria agradecer a vocês por terem permanecido conosco esse tempo, né? Graças a Deus, sabemos das dificuldades, mas Deus ele faz questão de, ao fazermos nós passar por nessa dificuldade, ele mostrar sua presença graciosa em nosso meio. E por isso estamos alegres, felizes, mesmo que distantes, mesmo que longes, mesmo que estando longe, podemos gozar dessa comunhão com ele e com uns com os outros, né? Espiritualmente estamos ligados, ainda que não presentes no mesmo lugar, né? Mas o corpo de Cristo espalhado pela terra é o nosso conforto. E hoje à noite eu gostaria de reforçar que estaremos novamente aqui, né? Às 7h30, horário normal do culto, estaremos 7 horas, desculpe, mais uma vez, 7 horas estaremos transmitindo a pregação, né, da palavra do Senhor, para que os irmãos possam ser assim edificados. Então eu conto novamente com a presença de todos e mais uma vez muito obrigado pelo empenho, pela dedicação que vocês têm demonstrado. Juntos somos mais fortes, é assim que nós temos dito lá no grupo, e verdade juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe ricamente vocês, meus irmãos, até mais. Que o grande Deus os abençoe. Amém.